Stranger Things é um sucesso e ninguém pode negar. Afinal, que série perfeitinha, né, meus amigos? Apesar de que eu acho que eles são muito frouxos na hora de matar personagens. But I am. I am. Tiveram até que criar um novo pra manter o elenco original, mas tirando isso, que série foda. Stranger Things se destaca pelo fato de ser algo deveras inovador. Nunca vi qualquer série abordar o tema monstro, misturando isso com experiências ilegais em menores de idade e se passando na década de 80. Realmente é muito novo. E a pergunta que fica é a seguinte: como os irmãos Duffer inventaram Stranger Things? Da onde veio essa ideia? Mas antes de tudo, pra vocês que não conhecem, eu sou o Marrom Bombom. Eu sou o Xandão, vulgo Leitinho. E eu sou o Copo de Leite. E juntos Somos a equipe Rocket. A última temporada de Stranger Things já somou mais de 1,15 bilhões de horas assistidas. Mas de onde saiu a inspiração? Ela tem nome e sobrenome: Stephen King. Mas quem é Stephen King? Stephen Edwin King é um escritor norte-americano de terror, ficção sobrenatural, suspense, ficção científica e fantasia. Os seus livros já venderam mais de 400 milhões de cópias, com publicações em mais de 40 países. É o nono autor mais traduzido do mundo. Além de Stephen King, eles são grandes apaixonados pela obra de Steven Spielberg e Tim Burton. E esses três são as principais influências para a criação da série Stranger Things. Desde pequenos, os irmãos foram aficionados pelo audiovisual e por obras de suspense, terror e ficção científica. Ainda na juventude, já começaram a investir na área com a primeira produção caseira de Magic the Gathering, popular franquia de jogos de carta. Truque 7 outros! Truque uma régua, desculpem! Truque, vem lá de Minas e causar aqui no truque! Vai, joga logo! Olha, caindo os bagulho aí. Esse filme já dava pistas do que viria pela frente. Depois disso, os irmãos Duffer não pararam mais e tiveram envolvidos em diversos filmes, sejam como produtores, escritores ou diretores. Entre os títulos estão Todos Nós Caímos, de 2005, O Leiteiro, de 2008, Meninos de Abraão, 2009. Porém, somente em 2011 veio o primeiro roteiro aprovado pela Warner Bros. Hidden, mas traduzido significa escondidos. Esse longa tem diversas semelhanças com Stranger Things, pois tem um roteiro pós-apocalíptico que mostra a família presa no subterrâneo enquanto assombrações rondam a superfície da Terra. Olha que loucura! Mas infelizmente a Warner não considerou o roteiro comercial suficiente para o cinema e acabou lançando apenas em vídeo. E foi no ano de 2015, um ano antes do sucesso Stranger Things, que o jogo virou para os gêmeos Duffer. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Hidden foi profundamente influenciado pelo trabalho de Shyamalan, o diretor de Fragmentado, tanto que a produção chamou a atenção do cineasta indiano. Shyamalan estendeu a mão para os irmãos e os recrutou para trabalhar na série da Fox Wayward Pines. Shyamalan orientou os gêmeos durante a primeira temporada, na qual eles escreveram alguns episódios. Durante esse tempo, em 2015, os dois começaram a vislumbrar uma ideia que se tornaria Stranger Things. E se Steven Spielberg dirigisse um livro de Stephen King? Foi a pergunta que surgiu. Eles se reuniram com 15 a 20 redes. Pra quem não sabe, rede significa empresa, hein? Não é bem empresa, mas falando de maneira leiga, significa empresa. E todos recusaram o projeto. Se fodeu. Quando você achar que cometeu um grave erro, lembre-se disso. Muitas e muitas empresas recusaram a ideia de Stranger Things. E sabe qual o motivo? Você sabe qual é o motivo? Não! A resposta era quase absoluta. Um programa adulto estrelado por crianças não funciona. Bom, né? Deu pra ver que eles estavam estupidamente errados. Muitos teriam desistido do projeto após ouvirem tantos nomes. Porém, eles não são homens comuns e deram continuidade. E em certo momento, eles se depararam com um homem chamado Shawn Levy, um veterano de cinema e TV e fundador da produtora 21 Labs. O roteiro foi parar na mão de Levy, que viu o potencial do projeto. Assim, junto
com Dan Cohen, formou a dupla de produtores executivos da série. Foi ideia deles encaminhar o projeto para a Netflix, mas vale salientar que ainda se vivia o comecinho do boom do streaming, e o cenário era diferente de hoje. Àquela altura, a Netflix ainda era um risco a se correr, e mesmo que a plataforma não fosse o que é hoje, a equipe ainda teve que montar uma proposta com materiais convincentes. E conseguiram? Ué, negão. Então, não entendi. Não, você é burro, cara, que loucura. Vamos prosseguir daqui. Você não vai responder minha pergunta, é isso? Entendi então, né? Achei que a gente era, tipo assim, amigo, mas na verdade nem considerava amigo, né? Pô, nossa. Você era um pai pra mim. Agora seremos apenas colegas de trabalho, tá bom? Vai. Prossigo. E os que mandam mensagem tá sumido, né? O engraçado é que eu sempre estive aqui. Tá. Os irmãos Duffer disseram o seguinte quando foram apresentar o projeto à Netflix. Abre aspas. Tínhamos esse grande trailer de 2 minutos e meio com cerca de 20 ou 30 desses filmes de terror dos anos 80, meio que entrelaçados para tentar contar a história que seria o Stranger Things. Mas, obviamente, todas essas imagens ou ideias estavam em nossas cabeças, fecha aspas. E essa foi a fala de Matt Duffer ao Beast, abre aspas. Esses são os filmes em que crescemos e fazem parte do nosso DNA, fecha aspas. E eles tinham uma espécie de truque, olha o que eles disseram. Quando estávamos vendendo, fizemos uma capa falsa de Stephen King para o show. Na verdade, usamos os livros de bolso, Firestarter, e colocamos nosso título em uma imagem de uma bicicleta caindo em cima dele. Quando estávamos tentando criar títulos, nós digitávamos na capa do livro e nos ajudava. Stranger Things meio que soa como Needful Things. Parecia que poderia ter sido um livro de Stephen King dos anos 80. A Netflix gostou do que viu e não apenas pegou o projeto, mas também deu aos criadores o alcance para fazer o show peculiar que eles queriam. Isso é exatamente o que a equipe fez, o que possibilitou de hoje seu sucesso gigantesco. E foi assim que nasceu Stranger Things. Agora, com 38 anos, os gêmeos Duffer colhem os frutos do sucesso, mas já se preparam para realizar um sonho. Matt e Ross anunciaram recentemente o lançamento de uma produtora própria, a Upside Down Pictures, que manterá a parceria com a Netflix e já se prepara para os novos projetos. E quais projetos são esses? Vem comigo que eu te respondo, bebê. A Upside Down Pictures está desenvolvendo 4 projetos diferentes. Série derivada de Stranger Things, peça teatral do universo de Stranger Things, nova série live action de Stranger Things, não, tô brincando. Você mentiu! Mentiroso! Nova série live action Death Note e a série baseada em O Talismã, livro de Stephen King e Peter Straub. Lição da história: nunca desistam dos seus sonhos e nunca achem que um sócio pode ser seu pai. Algum dia ele vai comprar cigarro e te decepcionar.